E aí, minha galera preferida, Bill na área e sejam muito bem-vindos à Central do Reddit. Se preparem porque a história de hoje é para fazer o coração dos românticos dar pirueta e o dos céticos dizer eu avisei. Imaginem só, Dia dos Namorados, aquela data que a gente espera para celebrar o amor. Tudo lindo, flores, bombons. E aí sua amada, a pessoa com quem você divide a vida, vira para você e solta a proposta mais inesperada, mais surreal do universo. Nosso mano de hoje quase caiu para trás, e não foi de emoção, viu? Foi de puro choque. Então, puxa a cadeira, pega aquela bebida que você mais gosta, porque esse caos é direto do túnel do tempo, só que ao contrário. É o tipo de reviravolta que só o nosso Brasilzão consegue criar para testar nossos limites. Meu nome é Ricardo. Tenho 35 anos. E até recentemente, minha vida parecia um daqueles comerciais de margarina, um pouco menos entusiasmados, mas ainda assim, confortavelmente previsíveis. Sou do Rio de Janeiro, a cidade que pulsa entre o caos e a beleza. E era nesse cenário que eu dividia meus dias, meu apartamento em Copacabana, que batalhamos juntos para deixar com a nossa cara. E, eu acreditava piamente, meus sonhos com a Mariana. Estávamos casados há 5 anos, uma jornada que para mim representava solidez, companheirismo e um futuro que se desenhava com contornos de cumplicidade. Compramos nosso carro, um popular guerreiro que nos levava para passeios de fim de semana pela orla. Realizamos o sonho de conhecer os encantos frios de Gramado, contrastando com o calor constante da nossa cidade. E nas conversas mais íntimas, aquelas sussurradas antes de dormir, falávamos sobre a possibilidade de aumentar a família, quem sabe um dia. Nosso sexo era regular, sem grandes pirotecnias, mas com a ternura e a intimidade que eu julgava suficientes. O amor... o amor... Eu o sentia em cada gesto dela, em cada bom dia, em cada preocupação quando eu chegava mais tarde do trabalho. Pelo menos, era essa a narrativa que eu havia construído e na qual eu me aninhava com uma segurança quase infantil. Mariana sempre se destacou. Dona de uma personalidade que muitos descreveriam como forte, ela trilhou seu caminho profissional com uma determinação admirável, conquistando sua independência financeira bem cedo. Era o arquétipo da mulher moderna, com uma inteligência afiada, uma beleza que não passava despercebida e uma elegância natural que parecia tornar tudo mais fácil para ela. O mundo parecia se curvar às suas vontades com uma facilidade que, para mim, sempre pareceu um dom. Seu círculo social era predominantemente feminino, composto por mulheres que compartilhavam uma visão de mundo, digamos, bastante progressista, ou talvez apenas liberal demais para os meus padrões mais conservadores. Lembro-me de jantares em que as conversas giravam em torno de poliamor, relações fluidas, e a liberdade sexual era defendida com um fervor quase religioso. Eu, geralmente o único homem nessas ocasiões, ouvia tudo com um misto de estranheza e uma tentativa de parecer mente aberta. Mas no fundo, aquilo tudo me soava como um idioma estrangeiro, distante da minha concepção de um relacionamento. A dois. E havia um traço na Mariana que, com o tempo e a dor, se tornou dolorosamente claro. Uma notável inabilidade em assumir a responsabilidade por seus próprios deslizes. Era como se ela vivesse sob um escudo protetor, onde a culpa era sempre uma entidade externa, o chefe estressante, a amiga invejosa, o trânsito caótico, o alinhamento dos planetas. Nunca, jamais, ela. Nas semanas que antecederam aquele fatídico 12 de junho, alguns sinais sutis, como pequenas fissuras num muro aparentemente sólido, começaram a surgir. Mas minha miopia emocional, ou talvez meu desejo de manter a paz, me impediu de enxergá-los com a devida atenção. Ela passou a citar com frequência certos influenciadores digitais, gurus modernos de relacionamentos que pregavam a desconstrução do amor romântico e a libertação dos padrões monogâmicos. Eram discursos eloquentes, embalados em filtros, perfeitos do Instagram, que pareciam exercer um fascínio crescente sobre ela. As conversas com seu grupo de amigas tornaram-se mais frequentes, mais intensas, e eu percebia um brilho diferente em seus olhos quando ela voltava desses encontros, uma espécie de excitação contida que eu, erroneamente, interpretei como simples alegria social. Ela também começou a fazer comentários vagos sobre
sentir falta de se sentir desejada por outros olhares, ou sobre como a rotina do casamento pode ser sufocante para espíritos livres. Eu, em minha ingenuidade quase patética, desviava do assunto, minimizava, dizia que era bobagem, que nosso amor era forte o suficiente para superar qualquer rotina. Mal sabia eu que ela não queria superar a rotina. Ela queria dinamitá-la. Apesar dessas pequenas nuvens no horizonte, eu estava determinado a fazer daquele Dia dos Namorados uma celebração memorável. Investi tempo e uma boa parte do meu salário na empreitada. Comprei aquele perfume francês caríssimo que ela cobiçava há meses, cujas parcelas pesariam no meu orçamento, mas o sorriso dela, eu imaginava, compensaria. Reservei com antecedência uma mesa no La Dolce Vita, nosso restaurante italiano favorito na Zona Sul. Um lugar aconchegante com suas toalhas xadrez, luz de velas bruxuleantes e um violinista que parecia ter saído de um filme feliniano. Até montei uma playlist no Spotify com as músicas que marcaram nossa história, desde o primeiro encontro desajeitado até as trilhas sonoras das nossas viagens. Eu queria perfeição, queria reafirmar nosso amor, talvez inconscientemente tentando afastar as sombras que eu teimava em não nomear. O dia 12 de junho amanheceu ensolarado, um típico dia carioca que convidava à celebração. Trocamos nossos "eu te amo" matinais, um pouco mais formais do que o usual, talvez. Ela me deu uma gravata de seda italiana, elegante, impecável, como tudo que se associava a ela. Eu entreguei um livro de poesias que sabia que ela gostaria, um prelúdio para o presente principal da noite. Ela pareceu normal, contida talvez, mas normal. Ou, em retrospecto, ela era uma atriz consumada, já ensaiando o papel que desempenharia mais tarde. À noite, o ritual da preparação. Ela passou horas se arrumando, e quando finalmente surgiu, estava deslumbrante. Um vestido vermelho fatal, que abraçava suas curvas de forma elegante, o cabelo perfeitamente penteado, a maquiagem realçando seus traços finos. Eu, com meu melhor terno, sentia o coração acelerar de admiração e de uma ansiedade que eu tentava disfarçar com sorrisos forçados. O caminho até o restaurante foi preenchido por uma conversa superficial, trivialidades sobre o trânsito, o trabalho, o tempo. Nenhum indício da tempestade que se avizinhava. O jantar no La Dolce Vita começou como um sonho. A atmosfera era mágica, o aroma de manjericão fresco e molho de tomate pairando no ar. O vinho, um Chianti robusto, descia, suave, aquecendo o corpo e, eu esperava, o espírito. Conversamos, rimos, relembramos momentos. Entreguei o perfume e o sorriso dela foi exatamente como eu imaginei. Amplo, luminoso, mas hoje olhando para trás, talvez um pouco ensaiado. Tudo parecia seguir o roteiro idílico que eu havia meticulosamente planejado, e então, entre o sabor do tiramisu que derretia na boca e o último gole de vinho, com o violinista dedilhando uma melodia melancólica ao fundo, a cortina do meu teatro de ilusões desabou com um estrondo silencioso. Mariana pousou a taça sobre a mesa, seus olhos encontraram os meus, com uma intensidade que me gelou por dentro. Não havia ternura ali, nem o brilho apaixonado que eu tanto conhecia. Havia uma calma fria, uma determinação que me assustou profundamente. Ela estendeu a mão, acariciou a minha sobre a toalha de linho, um gesto que deveria ser de carinho, mas que pareceu o toque gélido de um cirurgião antes da incisão. "Ricardo, meu amor", ela começou, a voz incrivelmente suave, quase um sussurro, que cortava o burburinho do restaurante. "Eu te amo muito. Você é a pessoa mais importante da minha vida, e esses 5 anos foram maravilhosos." Uma pausa dramática, que fez meu estômago revirar. Mas eu andei pensando muito sobre nós, sobre a vida, sobre o que eu realmente quero e preciso. E eu sinto que, para ser completamente feliz, para me sentir verdadeiramente viva e realizada como mulher, eu preciso de mais. Preciso explorar outras facetas da minha sexualidade, conhecer outras pessoas, ter novas experiências. Ela respirou fundo, os olhos fixos nos meus, que já deveriam estar transbordando a mais pura perplexidade. E eu queria te propor algo que eu acredito que pode ser bom para nós dois, para o nosso crescimento como indivíduos e até como casal.
E se a gente tentasse um relacionamento aberto? O mundo ao meu redor pareceu congelar. O som do violino se transformou num ruído estridente e distante. O sabor adocicado da sobremesa virou amargo em minha boca. Relacionamento aberto? Ela estava falando sério? No dia dos namorados? As palavras dela ecoavam na minha cabeça como um gongo fúnebre, estilhaçando a redoma de vidro onde eu guardava a nossa história. O choque inicial foi tão brutal que me deixou sem palavras, sem reação. Abrir. Abrir o quê, Mariana? Como assim? Outras experiências? Consegui balbuciar, a voz falhando, o ar parecendo rarefeito. Minha mente se recusava a processar a informação. Só podia ser uma piada, uma brincadeira de péssimo gosto, um teste bizarro. Você tá zoando, né, amor? E tentei um sorriso amarelo, desesperado, buscando qualquer sinal de zombaria no rosto dela, qualquer indício de que aquilo não passava de uma encenação macabra. Dia dos namorados. Que piada sem graça essa! Mas o semblante dela permaneceu inalterado, a expressão séria, quase solene. Não, Ricardo. Não é brincadeira. Eu nunca falei tão sério na minha vida. A firmeza na voz dela foi como um balde de água fria, dissipando qualquer esperança de que aquilo fosse um engano. Eu te amo de verdade. Isso não mudou. Mas eu preciso dessa liberdade para me sentir completa. Eu andei pesquisando muito sobre isso, conversei com as meninas, li artigos, vi depoimentos. Muita gente vive em relacionamentos não monogâmicos e são incrivelmente felizes. Dizem que a honestidade e a comunicação se fortalecem, que a relação ganha um novo fôlego, uma nova pimenta. A ficha, finalmente, caiu com o peso de uma bigorna. E a dor que se seguiu foi lancinante, uma dor física que apertava meu peito e me deixava sem ar. O romantismo da noite, os 5 anos de dedicação, os planos para o futuro, tudo aquilo parecia ter sido reduzido a pó, varrido pela brisa fria daquela proposta surreal. Senti uma onda avassaladora de tristeza, uma sensação aguda de traição. Mesmo que ela argumentasse que não se tratava disso, a quebra do nosso acordo implícito de exclusividade era, para mim, uma traição profunda. A confusão mental era total. 1000 perguntas surgiram, atropelando-se umas às outras. Eu não sou o suficiente para você? Era a que mais gritava, silenciosa, no meu íntimo. E por baixo de tudo isso, uma raiva surda começava a emergir, uma indignação por ter sido colocado naquela situação, justo naquele dia. Desde quando você tem essa ideia na cabeça, Mariana? Minha voz saiu trêmula, quase inaudível. Ah, Ricardo, já faz um bom tempo que essa sementinha foi plantada. Ela respondeu com uma naturalidade desconcertante, como se estivesse falando sobre mudar a cor das cortinas da sala. Eu venho amadurecendo isso, refletindo sobre minhas próprias necessidades, sobre o que a sociedade nos impõe como normal. E cheguei à conclusão de que a monogamia tradicional talvez não seja para mim, ou pelo menos, não neste momento da minha vida. Reacender a chama do nosso casamento transando com outras pessoas? É essa a sua solução mágica, Mariana? A minha voz começou a ganhar um tom mais áspero, mais alto, e eu percebi alguns olhares curiosos se voltando para a nossa mesa. O constrangimento só aumentava a minha agonia. Não fala desse jeito, Ricardo. Por favor, não simplifique as coisas. Ela retrucou, o tom agora um pouco mais defensivo. A calma inicial dando lugar a uma leve irritação. Não é só sobre sexo, embora a liberdade sexual seja uma parte importante. É sobre conexão humana, sobre explorar diferentes formas de afeto, sobre crescimento pessoal. Não é sobre você, entenda. É sobre mim, sobre a minha jornada de autodescoberta. Suas necessidades? Sua jornada de autodescoberta? Repeti, a incredulidade se misturando ao sarcasmo. E onde eu entro nisso tudo, Mariana? E o nosso casamento? Os nossos votos de fidelidade? Nossos planos de ter uma família? Você simplesmente decidiu jogar tudo isso pela janela em nome da UEL. Sua exploração? Claro que pensei em nós, amor, ela disse, tentando um tom conciliador que soava incrivelmente falso aos meus ouvidos naquele momento. Eu não quero te perder. Por isso estou sendo honesta, te propondo isso abertamente. A gente pode estabelecer regras, limites claros, para que ninguém se sinta desrespeitado ou magoado. Podemos construir isso juntos de uma forma que funcione. Para os dois. Regras? Eu quase ri de escárnio.
Que tipo de regras poderiam tornar aceitável ver a minha esposa nos braços de outro homem, Mariana? Calma, Ricardo, não precisa ser tão dramático. Ela suspirou como se eu fosse uma criança teimosa. Por exemplo, a gente pode combinar de não se envolver emocionalmente com outras pessoas, de manter os encontros casuais. Podemos ter, sei, lá, 1 ou 2 noites livres na semana para cada um. E nos outros dias, continuamos sendo o casal que sempre fomos, com nossa rotina, nossos momentos. E o mais importante, total honestidade. A gente sempre contaria um para o outro sobre nossas experiências. Isso não seria uma forma de fortalecer nossa confiança? A regra que ela sugeriu, com aquela tranquilidade assustadora, só serviu para escancarar o abismo que se abria entre nós. 1 ou 2 noites livres? Para ela, linda, inteligente, articulada, inserida num círculo social que aplaudia esse tipo de liberdade, seria um passaporte para um carrossel de novas experiências. Para mim, Ricardo, um homem com uma história de dificuldades em me relacionar, cuja autoestima já não era das mais robustas e que via nela meu único porto seguro, seria um convite para a tortura psicológica. Eu me imaginava em casa, sozinho, contando os minutos, imaginando-a com outros, enquanto ela explorava suas necessidades. A proposta era tão unilateralmente vantajosa para ela, tão descaradamente egoísta, que me senti fisicamente enjoado. E o pior é que ela parecia genuinamente acreditar que aquilo era uma solução razoável, quase um presente que ela estava me oferecendo. Você já tem alguém em vista, Mariana? A pergunta escapou dos meus lábios antes que eu pudesse contê-la, o medo da resposta me causando calafrios. Ela hesitou por um microsegundo, um desvio quase imperceptível do olhar, antes de responder. Não, claro que não, Ricardo. Eu jamais faria isso com você. Eu queria conversar abertamente, como estou fazendo antes de qualquer coisa. Mas a semente da dúvida já estava plantada. E a forma como ela respondeu, com aquela ligeira hesitação, não fez nada para arrancá-la. Parecia que o roteiro da sua nova vida já estava escrito, e eu era apenas um personagem secundário que precisava ser convencido a aceitar seu novo papel. O restante daquele jantar foi um borrão de angústia e constrangimento. Tentei argumentar. Apelei para os nossos 5 anos de história, para os nossos sonhos, mas era como falar com uma parede. Ela se mantinha firme, repetindo seus mantras sobre liberdade, autodescoberta e a necessidade de não se prender a padrões. Paguei a conta com as mãos trêmulas, o peso do perfume caro na sacola ao lado da mesa parecendo um símbolo da minha ingenuidade esmagada. O presente dela, para mim, a gravata de seda, jazia intocada. Voltamos para o nosso apartamento em Copacabana, num silêncio sepulcral, o ar dentro do carro tão pesado que eu mal conseguia respirar. Cada rua familiar, cada farol, cada esquina que antes representava a nossa vida em comum, agora parecia um cenário de despedida. Aquela noite, que deveria ter sido um ápice de amor e celebração, transformou-se na mais longa e dolorosa da minha vida. Não houve beijo de boa noite, não houve abraço. Eu me arrastei para o sofá da sala, recusando-me a dividir a mesma cama com a mulher que havia acabado de dinamitar meu coração. O Dia dos Namorados havia se tornado, oficialmente, o marco zero do meu pesadelo pessoal. Os dias que se seguiram foram um mergulho num poço escuro de sofrimento. A insônia tornou-se minha companheira constante. As madrugadas preenchidas por um carrossel de pensamentos angustiantes. A comida perdeu o sabor. O apetite desapareceu. No trabalho, minha concentração era nula. Eu apenas cumpria as horas. Um autômato vagando pelos corredores da empresa, a mente a milhas de distância, perdida no labirinto da minha dor. As tentativas de diálogo com Mariana eram infrutíferas, becos sem saída. Ela se mantinha irredutível, quase fria em sua determinação. Parecia que a Mariana doce e compreensiva que eu amava tinha sido substituída por uma estranha, uma defensora fervorosa de uma filosofia de vida que me era completamente alheia e repulsiva. Ricardo, eu preciso disso para ser feliz. Se você realmente me ama, você vai entender e vai me apoiar nessa minha busca. Ela repetia, com uma tranquilidade que me enlouquecia, como se a minha dor fosse um mero detalhe, um pequeno obstáculo em seu caminho para a plenitude. Como mencionei,
Minha história pessoal com relacionamentos nunca foi um mar de rosas. Sempre fui um cara mais introspectivo, com uma certa dificuldade em me conectar em níveis mais profundos. A conquista da Mariana, com sua beleza e inteligência, havia sido para mim um marco, quase um milagre. E, com o tempo, essa admiração se transformou numa dependência emocional perigosa, da qual eu só me dei conta quando o abismo se abriu. A simples ideia de perdê-la, de voltar à estaca zero da solidão, me causava um pânico paralisante. Ela, por outro lado, navegava pela vida com a desenvoltura de quem sempre teve o mundo aos seus pés. Bonita, charmosa, inteligente, as portas se abriam para ela com uma facilidade desconcertante. A atenção masculina nunca lhe faltou. E olhando em retrospecto, talvez essa facilidade toda, essa ausência de obstáculos reais, a tenha tornado incapaz de valorizar a estabilidade e a profundidade do que tínhamos, ou de compreender o impacto devastador que sua proposta teria sobre mim. Ela havia vivido suas aventuras antes do nosso casamento, e agora parecia que a monogamia tinha se tornado uma jaula apertada demais para seu espírito livre. Desesperado, procurei conselho nos poucos amigos em quem confiava. Pedrão, meu amigo de infância, o mais pragmático e direto de todos, não mediu palavras. Ricardo, acorda pra vida, cara! Essa mulher tá querendo te usar de estepe emocional enquanto se diverte por aí. Isso não é amor, é egoísmo puro. Manda ela catar coquinho e vai cuidar de você. Era um conselho duro, mas provavelmente o mais sensato. Outros amigos foram mais cautelosos, sugeriram que eu tentasse entender o lado dela, que relacionamentos modernos são assim mesmo, que talvez fosse apenas uma fase. Mas nada disso aliviava a angústia que me consumia. Em minhas noites de insônia, mergulhei na internet, pesquisando freneticamente sobre relacionamento aberto, não monogamia, consensual, poliamor. Devorei artigos, fóruns de discussão, vídeos de especialistas. Tentei com todas as minhas forças encontrar alguma lógica, algum consolo, alguma forma de fazer aquilo caber dentro da minha concepção de amor e parceria. Mas quanto mais eu lia, mais aquilo me soava como uma forma sofisticada de institucionalizar o sofrimento, pelo menos para alguém com o meu perfil. A ideia de compartilhar a Mariana, de saber que ela estaria com outros homens, de conviver com a constante ameaça da comparação, do ciúme, da insegurança, era uma tortura só de imaginar. A pressão de Mariana, no entanto, não cedia. Pelo contrário, intensificava-se a cada dia. Ela começou a se distanciar fisicamente. Os toques se tornaram raros, os beijos inexistentes. O apartamento, antes um lar, transformou-se num campo de batalha silencioso, carregado de uma tensão quase palpável. E então vieram as ameaças veladas, as frases ditas em tom casual, mas com o peso de um ultimato. Ricardo, se a gente não conseguir encontrar um consenso nisso, se você não conseguir respeitar essa minha necessidade, eu não sei se o nosso relacionamento vai ter futuro. Ela disse certa noite, enquanto eu tentava, em vão, convencê-la a reconsiderar. E eu, acuado entre a cruz da minha dor e a espada do meu medo paralisante de perdê-la, comecei a desmoronar. A dependência emocional falou mais alto que a razão, mais alto que o amor próprio. A imagem dos nossos 5 anos juntos, dos momentos felizes, do nosso lar, tudo isso pesava sobre mim como uma montanha. Será que eu estava sendo antiquado, rígido demais? Será que eu deveria sacrificar minhas convicções em nome da preservação daquele relacionamento que, apesar de tudo, ainda era o centro da minha vida? E então, numa noite particularmente sombria, depois de dias de angústia e de uma pressão psicológica implacável por parte dela, eu tomei a decisão que selaria meu destino e me arrastaria para o capítulo mais doloroso da minha existência. Eu cedi. Eu aceitei a proposta de abrir o nosso relacionamento. Tá bom, Mariana, murmurei, a voz não passando de um sopro embargado, o gosto amargo da derrota e da autotraição preenchendo minha boca. Cada célula do meu corpo gritava em protesto, mas o medo da solidão era um tirano implacável. A gente pode tentar, mas por favor, vamos com calma, com regras bem claras para nos protegermos. O alívio que se estampou no rosto dela foi instantâneo, seguido por um sorriso que, para mim,
pareceu mais de triunfo do que de felicidade compartilhada. E ali, naquele instante, eu deveria ter percebido que as regras seriam apenas uma formalidade para ela, uma concessão para aplacar minha resistência inicial. Ela rapidamente repetiu as sugestões que havia feito no restaurante. A tal noite livre para cada um, que ela, astutamente, agora chamava de noite de autoconhecimento e exploração individual. A promessa vazia de não se apaixonar por outros, como se o coração obedecesse a contratos, e a suposta honestidade total de relatar os encontros. Eram termos que, mesmo para minha mente anuviada pela dor e pelo medo, soavam flagrantemente desiguais, feitos sob medida para as necessidades dela. Mas eu, o Ricardo fragilizado, o marido dependente, não tive forças para contestar. Assenti em silêncio, como um cordeiro sendo levado ao matadouro, agarrando-me à esperança vã de que, ao ceder, eu conseguiria, de alguma forma, estancar a hemorragia do nosso casamento, que ela voltaria a ser a Mariana carinhosa e presente que eu tanto amava. Doce, amarga e trágica ilusão. E assim, meus amigos, com a minha capitulação, teve início a minha descida ao inferno pessoal, um inferno pavimentado com as boas intenções dela, segundo sua própria retórica, de um relacionamento aberto que só existia para um dos lados. Mariana abraçou sua recém-adquirida liberdade com um entusiasmo que raiava o frenesi. As noites de autoconhecimento tornaram-se um evento sagrado em sua agenda. Ela voltava para casa nas altas horas da madrugada, o rosto iluminado por um sorriso satisfeito, a pele impregnada pelo cheiro de perfumes desconhecidos e, por vezes, pelo odor inconfundível de outro homem. Cada chegada dela era uma nova punhalada no meu peito, já dilacerado. Eu me corroía em silêncio, o ciúme me consumindo como ácido, a tristeza se tornando uma sombra constante, a raiva se acumulando perigosamente em meu íntimo. Tentei, em algumas ocasiões, usar minhas próprias noites livres, mais como um ato de desespero, uma tentativa patética de mostrar a ela o outro lado da moeda, ou talvez apenas para não me sentir tão pateticamente passivo. Mas cada encontro casual, cada conversa forçada com uma estranha num bar, só servia para aumentar meu sentimento de vazio, de inadequação e uma culpa avassaladora por estar traindo meus próprios valores. Não era para mim. Aquilo não era liberdade. Era uma forma lenta e dolorosa de autodestruição. Nosso relacionamento, que já cambaleava à beira do precipício, despencou em queda livre. As brigas, antes raras, tornaram-se o pão nosso de cada dia. Discussões ásperas sobre os limites que ela constantemente testava, sobre a falta de consideração dela pela minha dor, sobre o abismo que se alargava entre nós. A intimidade física que já vinha rareando desapareceu por completo. O toque dela, quando acontecia, parecia distante, quase mecânico. Eu vivia num estado de alerta constante, desconfiado de cada mensagem que ela recebia, de cada ligação misteriosa, de cada saída com as amigas. Ela, em contrapartida, parecia florescer nesse novo arranjo. Suas redes sociais se encheram de fotos mais ousadas, em festas, em bares da moda, sempre rodeada por seu séquito de amigas liberais, todas celebrando sua coragem e autenticidade. E sempre que eu ousava expressar meu sofrimento, minha angústia, ela recorria ao mesmo discurso ensaiado, à mesma ladainha irritante. Ricardo, esse foi o nosso acordo. Você precisa confiar em mim e respeitar minhas escolhas. Isso está me fazendo bem? Estou me redescobrindo. Sim, estava fazendo um bem enorme para ela. Para mim, estava sendo a crônica de uma morte anunciada. A morte do meu amor, da minha autoestima, da minha sanidade. Essa tortura se arrastou por meses, longos e intermináveis meses. Cada dia era uma nova batalha contra meus próprios demônios. Uma nova tentativa frustrada de encontrar algum sentido naquela loucura. Eu estava no fundo do poço, afogando-me em minha própria miséria, enquanto ela parecia dançar alegremente à beira do abismo, alheia ao meu sofrimento. E então, quando eu achava que nada poderia piorar, o destino, ou talvez apenas a consequência inevitável das escolhas dela, resolveu me dar o golpe de misericórdia. Um desfecho tão sombrio, tão devastador, que nem nos meus piores pesadelos eu poderia ter concebido.
Um desfecho que revelou, da forma mais brutal e trágica, o preço da inconsequência e da busca desenfreada por um prazer egoísta. Numa dessas suas aventuras noturnas, regada a álcool e a euforia da liberdade recém-conquistada, Mariana se envolveu com um desconhecido numa boate da Lapa. Segundo o relato dela, dias depois, contado com uma displicência que me gelou a alma, a bebida subiu a cabeça, a empolgação do momento falou mais alto, e eles acabaram transando sem camisinha. Foi só um deslize, Ricardo. Coisas que acontecem quando a gente se permite viver intensamente. Ela minimizou, como se estivesse falando sobre ter perdido as chaves de casa. Eu, já anestesiado pela dor e pela resignação, apenas engoli em seco, a raiva dando lugar a um cansaço profundo, uma exaustão de alma. O que mais eu poderia fazer? Eu havia me tornado um espectador passivo da demolição do meu próprio casamento. Passaram-se alguns meses desde esse deslize. Mariana começou a apresentar um mal-estar persistente. Febres que iam e vinham, uma fraqueza que a deixava prostrada na cama por dias, um emagrecimento rápido e preocupante. No início, atribuímos a uma gripe forte, ao estresse da vida agitada que ela levava. Mas os sintomas persistiam, pioravam. Consultas médicas, exames e mais exames. A angústia pairava no ar, densa e palpável. Até que numa tarde cinzenta e chuvosa, que parecia espelhar o estado do meu espírito, o médico nos chamou para uma conversa em seu consultório. A expressão grave em seu rosto já anunciava a tempestade. O diagnóstico caiu sobre nós como uma sentença de morte. Mariana estava com HIV. Aquelas 3 letras pairaram no ar, carregadas de um peso esmagador. HIV. O mundo ao meu redor pareceu se dissolver. Olhei para Mariana e vi o terror estampado em seu rosto, as lágrimas silenciosas começando a escorrer, borrando a maquiagem sempre impecável. Ela confessou, entre soluços desesperados, que havia sido daquela noite, daquele deslize inconsequente na Lapa. Um medo primitivo e visceral tomou conta de mim. E ela... O que ela fez em seguida, naquele momento de desespero e pânico, foi a gota d'água, a revelação final da profundidade do seu egoísmo, da pessoa que ela havia se tornado, ou talvez da pessoa que ela sempre fora e que minha paixão cega me impedira de enxergar. Tomada pelo pavor da solidão, da doença e talvez pelo medo de que eu a abandonasse ao saber da verdade, ela tentou, de forma dissimulada e covarde, me contaminar. Nas noites seguintes ao diagnóstico, antes que eu soubesse, ela começou a insistir em ter relações sexuais comigo sem proteção. Ah, Ricardo, agora que a gente vive essa liberdade toda, não precisa mais dessa neura de camisinha entre nós, né? Somos um casal acima de tudo. Ela dizia com uma naturalidade forçada que hoje me causa arrepios. Mas algo dentro de mim, um resquício de instinto de autopreservação que sobreviveu a meses de abuso emocional, acendeu um sinal vermelho intermitente. Eu estava destroçado, mas não completamente aniquilado. Mariana, eu disse, reunindo uma firmeza que eu não sabia que ainda possuía, a voz surpreendentemente calma diante do turbilhão interno. Com essa nossa nova dinâmica, com ambos, supostamente no meu caso era uma mentira para mim mesmo, nos envolvendo com outras pessoas, o mínimo que podemos e devemos fazer é nos proteger e fazer exames com regularidade. É uma questão de responsabilidade. Antes de qualquer intimidade entre nós sem proteção novamente, eu quero que ambos façamos uma bateria completa de exames. Todos eles. Ela tentou argumentar, acusou-me de não confiar nela, de ser exagerado, de estar estragando o momento. Mas eu me mantive irredutível. E foi essa teimosia, essa fagulha de lucidez em meio à escuridão, que me salvou. Os resultados chegaram alguns dias depois. O dela, confirmando o HIV. O meu, para meu alívio indescritível e quase inacreditável, deu negativo. Eu havia escapado por um triz, por um fio de cabelo, da irresponsabilidade dela e de um destino terrível. O choque da descoberta do que ela havia tentado fazer, conscientemente me expor ao vírus,
foi mais devastador do que a proposta inicial do relacionamento aberto. Ali, naquele instante, qualquer resquício de amor, de compaixão, ou mesmo daquela dependência doentia que eu sentia por ela, se desfez, transformando-se em uma mistura de nojo e uma repulsa profunda. Olhar para a mulher com quem eu havia compartilhado 5 anos da minha vida, meus sonhos, minha intimidade, e perceber a dimensão da sua traição, da sua crueldade velada, foi o ponto final. Não houve mais discussões acaloradas, não houve mais tentativas de reconciliação, não houve mais lágrimas de súplica da parte dela, apenas um vazio gélido e a constatação de que tudo havia acabado da pior maneira possível. Em silêncio, arrumei minhas poucas coisas que ainda faziam sentido para mim, deixei para trás aquele apartamento que um dia chamei de lar e dei entrada nos papéis do divórcio. Foi o fim de um casamento, o fim de uma dolorosa ilusão e, de certa forma, o fim de uma parte de mim que eu precisava deixar morrer para poder sobreviver. Meses se passaram desde a nossa separação. A vida, aos poucos, começou a retomar algum simulacro de normalidade. Soube, por um conhecido em comum que cruzou com ela por acaso, notícias da Mariana. Aparentemente, após o nosso término e com o avanço da doença, ela havia se afundado numa espiral de autodestruição. Perdeu o emprego que tanto prezava, as amigas liberais e apoiadoras desapareceram como fumaça ao vento, e ela, sozinha, e sem rumo, acabou encontrando na prostituição uma forma desesperada de sustentar seus vícios que se agravaram e os custos do tratamento. Um final trágico, desolador, mas que, por mais duro que seja admitir, foi a colheita amarga das sementes que ela mesma plantou com suas escolhas inconsequentes. E eu sigo aqui, dia após dia, juntando os pedaços do meu quebra-cabeça interno. A terapia tem sido um farol nesse processo de reconstrução. Aprendi, da forma mais brutal e inesquecível, sobre os meus próprios limites, sobre a importância vital do amor próprio, sobre o que eu realmente espero e mereço de um relacionamento. A dor da confiança estilhaçada, da mudança abrupta e unilateral dos nossos planos de vida ainda ecoa em meu peito, como uma cicatriz que, embora não sangre mais, lembra-me constantemente da batalha que enfrentei. Às vezes, confesso, a imagem da Mariana ainda me assalta a mente. Não com a raiva incandescente do início, nem com o ódio que cega, mas com uma mistura complexa de sentimentos, uma tristeza profunda pela pessoa que ela se tornou, uma ponta de compaixão pela sua queda e um alívio imenso, quase culpado, por ter me libertado daquela teia de sofrimento antes que fosse tarde demais para mim também. O Dia dos Namorados, aquela data que para tantos é sinônimo de celebração e romance, para mim se tornou um lembrete agridoce. Um lembrete da fragilidade dos laços humanos, da importância crucial da honestidade e da comunicação genuína numa parceria e de como uma única proposta, nascida do egoísmo e da imaturidade emocional, feita no momento mais inoportuno e, pelas razões mais equivocadas, tem o poder de demolir castelos e transformar sonhos em pesadelos.